Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Olá, meus queridos, tudo de bom com vocês? Eu estou aqui de volta depois de 4 dias maravilhosos de retiro, gravando agora este que é um dos vídeos mais importantes desse canal. Falarei hoje sobre o primeiro sacramento de todos. Bom, eu comecei com a confissão por uma questão de necessidade, né? Muitas pessoas precisam entender a confissão, porque a maioria dos que buscam meu canal, por enquanto, né, pode ser que ele ainda se espalhe bastante, são católicos batizados. Mas agora, vejo a necessidade também de falar sobre o batismo católico e por que ele tem uma diferença, certo? Bom, vamos lá. Entendendo, o batismo é a iniciação no mistério de Deus. Como assim? O batismo não é simplesmente, agora eu pertenço a um grupo. Não, não, não. Você era apenas uma criatura de Deus. O que é uma criatura de Deus? Uma criatura de Deus é como um animal. Deus apenas o criou. Quando você é batizado, você se torna filho adotivo de Deus. Percebe? A criatura de Deus, diferente de como nós estamos acostumados, um animal, ele tem uma alma sensível, não uma alma espiritual. A alma sensível de um animal tem instintos, mas apenas isso. Um animal não vai para o céu. O animal, quando ele morre, ele simplesmente deixa de existir. O ser humano, embora ele ainda seja criatura de Deus, salvo em casos de exceção extremas, que eu falarei um dia sobre o dogma extra ecclesia nulla salus, fora da igreja não há salvação, um ser humano não batizado, infelizmente, é condenado ao inferno. Percebe? Por quê? Porque ele não faz parte do corpo de Cristo. Quando você não é batizado, quando você não professa a fé do batismo, viver a fé de Cristo é nada mais que um teatro, percebe? Pois bem, lógico, isso depois de Jesus ter vindo, tá? Por que eu estou falando isso? Porque antes de Jesus vir, Adão e Eva foram condenados à morte eterna. Lembrem-se, a mansão dos mortos. Quando morriam-se, até a vinda de Jesus, as pessoas, quando elas morriam, elas iam para a mansão dos mortos. É um lugar no inferno, só que não é um lugar físico, assim, não tem como pensar, mas elas não eram atormentadas, elas estavam lá esperando a vinda do Redentor. Ele veio e as tirou de lá, percebe? O santo batismo para nós católicos é como a circuncisão para os judeus. Você poderia fazer circuncisão depois de velho? Poderia. Mas fazem já desde criança para dizer, já entramos. Só que a circuncisão é o Velho Testamento, é o Antigo Testamento, é a era judaica. Na era cristã, nós temos outro tipo de coisa. Muitos confundem o batismo de João Batista, como nós vemos em Marcos capítulo 1, versículos de 2 em diante, onde João Batista batizava aqueles que pertenciam ao seu movimento. Perceba, o batismo de João Batista não era algo como nós conhecemos o batismo de hoje. Não, era literalmente a iniciação de um movimento, né? Jesus, então, mais velho, maduro, com seus 33 anos de idade, seus 30 anos e pouco de idade, ele acabou por, então, se batizar, foi batizado por João Batista, só que o batismo de Jesus foi diferente. Quando ele foi batizado, além de Deus ter falado, este é meu filho querido, o meu filho dileto, um brilho, o Espírito Santo desceu sobre Jesus e ele começou o seu ministério. É aí que muitos confundem, acreditam que porque Jesus foi batizado adulto, nós temos que batizar quando nós temos nossa fé formada quando adultos. Primeiro, Jesus era um homem que não tinha fé. Entendam isso, Jesus não teve fé, porque ele era o próprio Deus. Por que ele vai ter fé nele mesmo? Percebe? Ele não tinha fé porque ele era Deus. Nós temos fé porque nós acreditamos que Deus existe, mas sendo Jesus o próprio Deus, ele não vai ter fé, é meio redundante, né? Quando Jesus deixou o ensinamento de batizar no Espírito Santo, nós vemos isso no Evangelho de São Mateus, e nós temos uma diferença. Quando nós somos batizados no Espírito Santo, a ideia que você tem que entender é o seguinte: como nós fazemos parte do corpo de Cristo, nós podemos alcançar o paraíso.
porque nós viramos filhos adotivos de Deus. É este o plano de salvação. É óbvio, aqueles que eram justos antes de Jesus vir foram para o céu, como Moisés. Moisés é santo canonizado. Mesmo ele tendo vindo antes, ele foi justo na época, foi para o céu. Mas o batismo agora é quase que uma certeza que nós pertencemos ao corpo de Cristo. É a certeza que nós agora temos chance de ir para o céu. Ora, Jesus nos diz em Mateus capítulo 28, do versículo 19 a 20. Vão e façam com que todos os povos se tornem meus discípulos, batizando-os em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo, e ensinando-os a observar tudo que eu ordenei a vocês. Então perceba, Jesus aqui já manda batizar qualquer pessoa, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, a Santíssima Trindade, a Diviníssima Trindade, a Suprema Trindade, tanto chamem do que vocês quiserem, Deus, né? E ensinando tudo que Jesus ordenou. Isso é a catequese, basicamente, ensinar o que Jesus nos ensinou, né? Só que a catequese é bem básico do que Jesus nos ensinou, só para nós compreendermos a nossa fé. Então, tendo entendido como é o batismo, aí vão dizer, mas por que tem que ser bebê? Porque, percebam, se você morre criatura de Deus, você vai para o inferno. Existem os casos de exceção, não vou abordar neles nesse vídeo. Quais são os casos de exceção? A pessoa que morreu na ignorância plena é um deles. A pessoa que nunca conheceu a verdade e por algum modo, por algum milagre, ela viveu muito próximo dos mandamentos de Deus, ela vai para o purgatório, tá? Ela não é condenada ao inferno, mas no geral se é condenado ao inferno. Por isso que nós temos que batizar as crianças. É um perigo muito grande você ser batizado adulto, porque você não sabe o dia de amanhã. Então, se você é batizado criança, pelo menos certeza você tem. O batismo limpa os nossos pecados até o dia do batismo. Então nós deveríamos batizar adulto? Como eu disse, é um perigo imenso. Se você tiver a sorte de estar vivo até lá, ok, aleluia. Mas se você morrer no caminho, você vai para o inferno. Percebe o perigo disso? Um idoso de 100 e poucos anos ser batizado, isso é um perigo danado, tá? Tendo entendido então o que o batismo é, o batismo nos dá a chave para ir para o céu. A confissão, quando nós perdemos essa chave para o pecado, a confissão nos traz de volta, nos devolve a chave para nós irmos para o céu. A confissão limpa um balde cheio de água limpa, que é a água do batismo, que foi suja pelo pecado. Nós agora temos como é o rito do batismo. O rito do batismo, ele geralmente, formalmente, é feito por um sacerdote, ou um diácono, ou bispo. Geralmente. E formalmente. Por que formalmente? Porque tem uma cerimônia de batismo. Aquela cerimônia, além de liturgicamente linda, o padre anota certinho quando, que horário essa criança foi batizada e ter o documento registrado confirmando que você foi batizado. Mas em caso de emergência, como por exemplo aconteceu com a serva de Deus, Chiara Corbello Petrilho, os filhos dela, os 2 primeiros filhos dela, iriam morrer depois que se cortasse o cordão umbilical. Então ela deu à luz e batizou lá. Pode ser feito por um padre. O padre pode ir lá e batizar, é o chamado batismo de urgência, como uma pessoa que não é o padre pode batizar. É essa a diferença. O sacramento do batismo é um dos sacramentos que não é obrigatório que seja um sacerdote ou alguém ordenado como um diácono para batizar. Qualquer um pode, desde que seja com água limpa, não precisa nem ser água benta, água totalmente limpa, e saber o rito certinho. Então vamos supor, João, pegar um nome aleatório, João, eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Ponto, a pessoa foi batizada. E quando vai sendo batizada, derrama água. Pode ser, vamos dizer, até um ateu, supostamente, que batize. Mas geralmente a pessoa tem fé no que ela está fazendo. Porém, assim como um padre pecador, até um padre descrente, quando ele celebra a Santa Missa e consagra o pão e o vinho, aquele pão e o vinho se tornam corpo e sangue de Jesus, é o rito. O que manda é o rito. A pessoa pode ser um ateu, se ela batizar certinho,
Amém. A pessoa foi batizada, ela faz parte do corpo de Cristo. Então o batismo, além de limpar os seus pecados, ele concede indulgência plenária. O que é indulgência plenária? Se você morrer naquele momento, você vai para o céu, você é santo. Você agora até livre do purgatório é. Olha que bacana. Depois, a pessoa, se um médico, por exemplo, batiza uma criança de família ateia, que não queria que fosse batizado, e ela salva a vida dessa criança, ele depois chega na paróquia e avisa ao padre, tive que fazer isso, o rito foi assim, assim, assado. O padre então vai validar, foi isso, então tá certo, sai o documento, validando. É só uma vez, porque assim, como é que você vai ficar indo e voltando? Uma vez que você é filho de Deus, você sempre vai ser filho de Deus. Então por isso que algumas denominações do fã-clube de Jesus, que a igreja só existe uma, é católica, o resto é fã-clube de Jesus, acabam por inventar vaga. Eu tô em pecado, vou lá e me batizo de novo para limpar. Não, isso não vale, tá? Não é válido. O batismo é uma vez filho de Jesus, você é filho de Jesus e ponto, tá? Existem batismos fora da Igreja Católica que são válidos? Sim, existem sim. Quer um exemplo? A Igreja Luterana. A Igreja Luterana ela tem o rito igualzinho a metodista, a veterocatólica, que a veterocatólica não é a Igreja Católica Romana, é uma igreja cismática, tá? E você quer ainda mais alguma prova de que o batismo, o santo batismo, ele é feito para todos? Agora eu não vou citar nem Paulo, eu vou citar Pedro. Mais especificamente, lógico, Atos dos Apóstolos foi escrito por Lucas, mas eu vou citar São Pedro. Abre aspas, Atos dos Apóstolos, capítulo 2, versículo 38 ao 39. Disse-lhes Pedro, arrependei-vos, e cada um de vós seja batizado no nome de Jesus Cristo, para o perdão dos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo. Fecha aspas. Aqui, São Pedro pede na sua pregação pública, lembre-se, foi aquele contexto da pregação, fala para todas as pessoas se arrependerem e se batizarem. Não, ele fala para todos, não é só para quem é adulto, né? O batismo é para todos podermos ir para o céu. Não é só para um ou outro, tá? E agora, nosso querido São Paulo apóstolo, abre aspas, pois todos vocês que foram batizados em Cristo se revestiram de Cristo. Não há mais diferença entre judeu e grego, entre escravo e homem livre, entre homem e mulher, pois todos vocês são um só em Jesus Cristo. Gálatas, capítulo 3, versículo 27 a 28. Então aqui, São Paulo diz que o batismo nos torna filhos de Deus, somos todos irmãos somos todos irmãos, filhos de Jesus Cristo. Olha que maravilha isso. Paulo também vai dizer em outras cartas que nós temos que batizar até a nossa família. Então, entendendo, quando você é batizado quando bebê, você é batizado pela fé dos seus pais, que é válida. Supõe que tenha que ter fé, tá? Precisa alguém ter fé. Mas por que eu digo que é até um ateu? Porque pode, faça o rito certinho, mas precisa ter fé para não ser só um teatro. Então, quando você é batizado, quando bebê ou quando muito novinho, é pela fé dos seus pais. Quando você já está na idade do juízo, que é a partir dos 7 anos, e quando você começa a fazer catequese, por alguma razão você não foi batizado, aí você é batizado na sua fé. Percebe? Mas a ideia é a mesma. Espero que vocês tenham entendido este sacramento maravilhoso que Deus nos deixou para podermos chegar até o reino dos céus. Eu fico por aqui. Um abraço a todos. Que a proteção do Senhor esteja convosco. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.